noite. Podem sentar, irmãos e irmãs. Quantos aqui estavam com saudades da igreja? Levante a mão, né? Eu acho que ainda tem gente com medo, né? Que a gente respeita. Você, irmãozinho querido, que está no seu sofá agora, não está perdendo, você está deixando de ganhar, né? A gente está aqui num ambiente muito seguro, né? E é muito bom a gente estar aqui louvando ao Senhor. E eu quero convidá-lo a vir participar com a gente, né? No culto presencial. Ainda temos aqui algumas cadeiras vagas. Vejo aqui o meu irmão Cacá. Saudade de você, irmão querido, né? Deus abençoe. Eu quero também, nesse momento inicial, dizer o seguinte: domingo que vem nós vamos celebrar a ceia e vamos fazê-lo de manhã e à noite. A gente tem aqui em torno de 160 cadeiras, né, contando as cadeiras para os surdos. E de modo que, para que nós tenhamos a tranquilidade de organização, a gente pede ao irmão para ligar aqui para a secretaria durante o horário comercial e agendar tanto pela manhã ou à noite, porque nós vamos fazer de manhã e à noite. Deixa-me perguntar dos que estão aqui, quantos pretendem participar da ceia domingo? Olha, então, irmão, faça a gentileza. Por que isso? Não é para filtrar, é para organizar, né? Para que nós possamos preparar tudo direitinho. Vai ser uma ceia muito tranquila, né? Desde março que a gente não celebra a ceia, nós vamos ter a oportunidade de fazê-lo. Então, no próximo domingo, faremos pela manhã e também faremos à noite, porque irmãos que têm dificuldade de vir no culto da manhã, e a gente quer também oferecer esta oportunidade para esses irmãos. Uma outra palavra importante é que a igreja não para, né? A igreja não para, as células estão funcionando virtualmente, né? Tem sido até uma coisa muito interessante, vendo visitantes participando. Na próxima quinta-feira, nós vamos fazer a nossa primeira reunião, nosso primeiro treinamento virtual, né, pela plataforma Zoom. Eu quero mesmo pedir a todos os líderes de células que fiquem atentos, porque nós vamos disponibilizar o link da transmissão ou da sala de conversa pela plataforma Zoom. Como é uma plataforma gratuita, então, os 100 primeiros, a gratuidade, ela alcança somente 100 pessoas, né? Nós ainda não consideramos necessário fazer a compra da plataforma, que permitiria 300, 500 e até mais pessoas, né? Porque a nossa demanda ainda não está pedindo isto. Então, nós vamos disponibilizar o link no grupo de células, no grupo de líderes de células, líderes em treinamento, anfitriões. Então, começou e você tem que estar atento já, 7:50, quinta-feira. Já deixar o seu computador ligadinho, ok? 7:55 você vai entrar na reunião e os 100 primeiros, então, vão ter oportunidade de receber o treinamento com o pastor André Oliveira, da Igreja Batista Atitude Central da Barra. E uma última palavra antes da oração e entrarmos na meditação da palavra. A gente está começando aí o trabalho com música, né? Nosso irmão Tiago está trabalhando com música e nós queremos ver quantos irmãos podem adotar alguém. Nós precisamos, qual é o valor, Tiago? Para atender a 3 alunos, 150, 3 alunos. Estão tendo aulas mensais, né, de música. E cada aluno está custando R$50 por mês. Então, se você quiser patrocinar um aluno, ok? Nos procure, pode procurar o nosso maestro Tiago. Então, a gente está atendendo 3, mas não são os 3 apenas. Há outros que estão estudando, mas são 3 que estão necessitando, ok? E as aulas estão acontecendo para que, quando nós voltarmos de fato, né? Porque a gente está voltando, mas não está voltando legal, né? Voltar a cantar com máscara, gente. Eu não sei você que não usa óculos,
Mas eu não sei se acontece com você, mas a gente fala, fica tudo embaçado. Acontece assim com você? É uma agonia que dá, na verdade, né? Uma agonia, eu estou pensando em algum tipo de invenção de máscara que não tem essa dificuldade. E quando a gente voltar ao culto de fato, nós vamos ter a música, vamos ter a orquestra. Então, se você puder apoiar, investir em 3 alunos, procure o nosso irmão Tiago. Eu quero nesse momento orar, e a gente tem aqui alguns pedidos de oração, pela senhora Denise Maria de Oliveira, que carece muito das orações, muito enferma. Maria Aparecida de Moraes, também enferma. Andréia Helena, mãe da Eduarda, que me pediu hoje pela manhã para que nós orássemos por ela. Vamos orar. E eu quero também agradecer, porque o pastor Reuel teve um livramento agora à tarde. Questão de 30 segundos, poderia ter perdido a vida, né? Então, a gente quer agradecer a Deus pelo livramento que deu a ele. Orar também pelo irmão do prefeito que se acidentou, não é isso, Cacá? Se acidentou, está hospitalizado no Rio. Nós vamos orar por ele também. Vamos ficar em pé, vamos orar a Deus, depois a gente vai meditar na palavra do Senhor, né? A gente ainda não está solto. Na verdade, parece que a gente já está assim meio preso. Dá uma vontade de dizer assim, irmão, volte-se para a pessoa que está ao seu lado, dá um abraço, aperto de mão, mas eu não posso fazer isso, né? Porque se eu fizer, daqui a pouco tem alguém que vai denunciar, né? Vai denunciar e vai ficar ruim toda a vida, né? Então você abrace em pensamento. Não sei se isso é possível, né? Mas abrace em pensamento. Você pode fazer isso agora? Olha pelo menos para o irmão, dá um abraço em pensamento, né? Ok? Em pensamento só, né? Você que está em casa, você pode abraçar sem ser em pensamento, porque você está na sua casa, né? Nós vamos orar então por esses motivos, e depois a gente vai meditar na palavra do Senhor. Nosso Deus, nós te adoramos, estamos aqui em culto, louvando o teu nome. Em nome do Senhor Jesus, eu quero colocar os nomes citados, pessoas enfermas, gravemente enfermas, diante do teu altar. Que o Senhor tenha misericórdia de cada vida, de cada pessoa, Senhor. Nós estamos agora formando uma grande cadeia, uma grande corrente de pessoas que estão orando em favor das pessoas enfermas. Quero também, Senhor, te agradecer pelo livramento que deste nessa tarde ao Reuel, Senhor. Muito obrigado, porque certamente foi a mão do Senhor que o protegeu, que o preservou. E agora, Senhor, eu quero pedir que o Senhor me cubra com a tua graça ao ministrar a tua palavra, não apenas para as pessoas que estão aqui, mas também para aquelas que estão acompanhando pela transmissão na internet, Senhor. Que a palavra flua, ela é poderosa, a semente é poderosa, a palavra é autoridade em si mesma, e eu quero ser apenas canal do Senhor para transmiti-la. Peço isto em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 1. Marcos capítulo 1, o tema da nossa reflexão é o amor que supera barreiras. O amor que supera barreiras. E eu quero ler esse texto, já preguei baseado nesse texto muitas vezes, e querendo Deus, não será esta a última, e ele sempre me impressiona, e eu busco sempre ler este texto com perspectivas diferentes, um olhar diferente, porque a Bíblia é tão fascinante, a palavra de Deus é tão extraordinária, não é, que a gente lê a palavra de Deus, e muitas vezes até em razão do momento que nós estamos vivendo, aquele texto que a gente leu e nos falou ao coração um ano atrás, de uma forma, chega um outro momento em que estamos passando por algum tipo de dificuldade, algum tipo de embate, algum tipo de luta, e a palavra de Deus, ela nos fala de outra maneira.
Isto acontece porque, como diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é viva, é eficaz, mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nós estamos lidando com um organismo vivo, nós estamos lidando com algo vivo, que é a palavra de Deus, né? Eu quero nessa noite, então, nesse texto que já foi objeto da nossa meditação, em muitas ocasiões, ler do verso 40 ao versículo 45, e eu quero trazer essa mensagem com o tema, amor que supera barreiras. Diz o seguinte a palavra de Deus: aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe, pondo-se de joelhos, dizia: se quiseres, bem podes limpar-me. Deixa eu só explicar o que é que está acontecendo aqui. Jesus estava caminhando com uma multidão. Há dois textos que relatam esse mesmo episódio, Mateus capítulo 8, versos 1 a 4, e Lucas capítulo 5, versos 12 e 16. Uma multidão acompanhava Jesus. E no caminho ele se depara com um homem leproso. E esse leproso, diz o texto, coloca-se de joelhos, né? Lucas, ele nos informa que ele vai além. Ele coloca o rosto no chão, coloca o rosto na terra. Uma atitude extrema de necessidade, mas também de humildade. De quem, não vendo mais solução para o seu problema, no caso a lepra, vê em Jesus a solução, a esperança para que a sua vida fosse mudada. Então ele faz esta oração: Senhor, se quiseres, aliás, se quiseres, bem podes limpar-me. Uma oração muito simples, né? Muito simples. Às vezes a gente pensa que Deus ouve porque a gente faz orações longas. Não, na verdade, Ele até ouve a oração que não sai verbalizada, aquela que sai muitas vezes na forma de uma lágrima. Eu me lembro de Ana, por exemplo, e vou seguir já na leitura do texto. Ana, que não podia engravidar, e ela falava com Deus, mas ela não pronunciava a palavra. Os seus lábios apenas se moviam, né? Os seus lábios se moviam, e Eli pensou que ela estivesse embriagada, porque ela orava, mas ela orava sem palavras, ela orava apenas balbuciando, apenas mexendo os seus lábios. E sabe de uma coisa? Aquela oração que não foi verbalizada fez com que aquela mulher estéril viesse a dar à luz a um homem que se tornou uma das figuras mais importantes na história do povo de Israel, que foi o grande Samuel, né? Foi fruto de uma oração que não foi verbalizada. Aqui a gente tem uma oração muito simples, muito simples. Por trás dessa oração, há o coração de um homem que estava padecendo de lepra, desesperado até, porque se eu pegar o texto de Lucas, que diz que ele colocou o rosto no chão, eu tenho de concluir que esse homem estava já no limite do seu desespero, não vendo qualquer perspectiva de solução para a sua vida, a não ser em Jesus Cristo. Jesus, verso 41, diz assim: Jesus, com grande compaixão, estendeu a mão, tocou e lhe disse: quero ser limpo. Tendo ele dito isto, a lepra desapareceu e ficou limpo. Advertindo-o severamente, logo despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas. Na verdade, esse moço teve uma gratidão tão grande, mas o que ele fez em desobediência à palavra de Jesus dificultou
o ministério de pregação de Jesus, porque nesse momento ele não queria notoriedade, né? Mas a gente consegue até entender a gratidão daquele homem, outrora leproso, que olha para o seu corpo e vê a sua pele limpa, a sua carne limpa, não tinha mais enfermidade. E ele então saiu apregoando muitas coisas e a divulgar o que acontecera, e olha o resultado, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente em qualquer cidade, mas se conservava fora, em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Eu quero pensar então, nessa noite, com você que está aqui no culto presencial, você que está me ouvindo em casa, em muitos lugares, né? Eu quero pensar sobre esse tema, né? O amor que supera barreiras. O amor que supera barreiras, né? Jesus gostava de estar com pessoas com as quais ninguém queria estar. Eu diria que Jesus não era, usando um jargão contemporâneo, não era o politicamente correto. Ele gostava de estar com pessoas que ninguém gostaria de estar. Ele gostava de conversar com pessoas que ninguém gostaria de conversar. Ele se aproximava de pessoas das quais as pessoas evitavam se aproximar. Foi isto, por exemplo, que o levou a dialogar com uma mulher, conforme está em João capítulo 8, pega no ato de adultério, né? Aquela mulher foi arrastada à presença de Jesus por homens que a julgavam, e eles usavam o seguinte argumento: mestre, esta mulher foi apanhada, pega no ato de adultério, e ela está aqui. A lei diz que ela deve ser apedrejada, mas tu que dizes? Olha só, se ela foi pega no ato de adultério, deveria haver uma outra pessoa com ela. Mas levaram só a mulher. E Jesus então dialoga com aquela mulher e diz assim: filha, vá em paz e não peques mais. E ela teve a sua vida mudada. Alguém que estava ali prestes a ser apedrejado, e Jesus não a olhou com aquele olhar de ódio, com aquela transpiração de maldade, querendo a morte daquela moça, né? Jesus, por exemplo, lidou também com um odioso cobrador de impostos. Está em Lucas capítulo de número 19. Você conhece a história de Zaqueu? Zaqueu era um homem que era odiado porque ele era o braço do Império Romano para cobrar impostos dos judeus, né? E parece que ele até enriqueceu em razão da ilicitude da sua função, ou da maneira ilícita com que ele administrava a sua profissão. E Jesus então entra na casa de Zaqueu. Zaqueu, que era de baixa estatura, sobe numa árvore, no sicômoro, e ele vê Jesus passar, e Jesus para diante daquela árvore, olha no meio da folhagem, e vê o rostinho de Zaqueu, e diz: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. Ele entra na casa de Zaqueu, as pessoas começaram a murmurar, dizendo assim: olha, ele entrou na casa de um pecador. Mas Jesus, ele vem para andar na contramão do politicamente correto. Ele conversava com gente que ninguém queria conversar, entrava na casa de pessoas que ninguém queria entrar. Mas ainda, ele conversou, por exemplo, com uma mulher samaritana, discriminada, primeiro por causa do seu nascimento, ela era samaritana, e depois discriminada porque ela já estava no 6º relacionamento, porque Jesus diz assim para ela, lá no poço de Jacó, está em João capítulo 4, Jesus pede água a ela, e ela diz assim: mas se o Senhor soubesse, né? Aliás, o Senhor Jesus Cristo dialoga com ela, ela era samaritana, discriminada, e Jesus diz para ela assim: vai e chama o teu marido. Ela disse: não tenho marido. E Jesus então completa: você disse bem, não tem marido, porque você já teve 5, e o que está com você não é seu marido. Imagine uma mulher que sai de tantos relacionamentos. Imagine alguém que sai de várias experiências afetivas. Olha para mim aqui. Ninguém sai de um relacionamento afetivo sem deixar um pedaço de si. Ninguém. Ninguém sai sem
sem estar de alguma forma machucado. Ninguém, absolutamente ninguém. Agora imagine alguém que acumulou 5 experiências de relacionamentos e o 6º não era marido dela. Jesus conversa com essa mulher, a vida dela é mudada, ela se torna uma missionária. Ela sai para falar para todo mundo aquilo que Jesus havia feito na vida dela. Por que isso? Sabe por quê? Porque Jesus é a expressão, é a materialização do amor que supera barreiras. E é o que a gente tem aqui nesse texto. O texto relata a história de um leproso. Agora olhe para mim. A lepra, na Bíblia, modernamente chamada hanseníase, me parece, na Bíblia. A lepra, ela englobava um leque muito grande de enfermidades. Um leque muito grande de patologias. Recebia um diagnóstico de lepra. E é interessante que, na Bíblia, o leproso, havia toda uma orientação para lidar com o leproso. Se você quiser ler depois, Levítico capítulo 13, você vai compreender e é importante isso para que nós entendamos o que está fluindo aqui nessa experiência. O leproso, por exemplo, ele deveria andar com as suas vestes rasgadas. Qualquer pessoa que olhasse para uma pessoa com as vestes rasgadas, não é? em trapos, diria assim, ali está um leproso. Diz mais, ele tinha que andar com a cabeça descoberta, cabelos soltos, cabelos, na verdade, desarrumados. Está lá em Levítico, capítulo de número 43, de número 13, a partir do versículo 45. E tinha mais ainda, ele deveria habitar sozinho, ou seja, não podia morar com ninguém. Você me ouviu hoje pela manhã, falando aqui de Simão, o leproso, e eu disse para você que Simão, o leproso, em cuja casa Jesus estava, não era o leproso, o indivíduo que estava com lepra, mas Simão, o leproso, o indivíduo que um dia teve lepra, porque ele não podia conviver com ninguém mais. Ele vivia longe da sociedade, longe da família, e uma outra coisa, está lá em Levítico capítulo 13, o leproso, ele tinha que andar dizendo assim, imundo, imundo, ou seja, para que todo mundo soubesse que ele era um leproso. É interessante que esse tipo de condição impunha sobre ele o isolamento. As pessoas evitavam, ali está um leproso, vestido com trapos, cabeça descoberta, cabelos soltos, no caso especialmente das mulheres. Às vezes a gente vê alguns filmes medievais, alguns filmes antigos, e mostra a pessoa com lepra, aqueles trapos, cobrindo o rosto e cabelo todo desajeitado, porque era essa a orientação do Antigo Testamento. Mas mais do que isso, que eu quero que você entenda, é que a lepra, ela é um símbolo do pecado. A lepra, o que a lepra faz com o corpo, o pecado faz com a alma. E quando Jesus está aqui diante de um homem leproso, não é o único caso, mas quando ele está diante de um leproso, é uma oportunidade ímpar de mostrar o amor que supera barreiras. Lá estava um leproso que se aproximou dele. Imagine essa cena, com vestes, com farrapos, com trapos sobre o corpo, até algum momento gritando imundo, 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 porque é isso que o Levítico capítulo 13 diz, morando sozinho. Imagine alguém distante da família, imagine alguém sem a convivência familiar. O texto bíblico não se prende a esse detalhamento, se ele era casado, se ele era solteiro, mas muito provavelmente ele fosse alguém que tivesse uma família, mas por causa da sua condição de uma pessoa com lepra, que era olhado como alguém por conta da doença da lepra e estigmatizado como sendo o pecador no seu estado mais absoluto.
E Jesus então lida com esse homem. Imagine a cena, Jesus vindo com a multidão que o cercava, e essa multidão constituída de pessoas dos mais variados níveis de interesse, porque é assim que acontece, aqueles que seguiam Jesus por causa de Jesus, aqueles que seguiam Jesus por causa daquilo que Jesus poderia fazer por eles, mas talvez aqueles que seguiam a Jesus para criticar, para de alguma forma identificar alguma falha. Aí vem aquele homem leproso, imagine essa cena, imagine essa mente, né? A gente está vivendo uma situação aqui com uma distância proporcional muito grande, mas você sabe, se você espirrar num ambiente onde tem muita gente, sabe o que acontece? A pessoa já faz assim. Aí tem uma neura, né? Lá é álcool para tudo que é lado. Você imagina você estar num ambiente, numa sala, aguardando, ou vou pensar num supermercado, porque hoje os consultórios estão tendo toda a cautela. Imagina um supermercado, num dia de sábado, de manhã, ou numa loja, num sábado de manhã, no centro de Barra do Piraí, e você, de repente, dá um espirro. Sabe o que vai acontecer? Tem gente que já vai fazer assim, não é? Mesmo estando com máscara. Mas é uma distância muito longa, porque espirrar pode ser por alergia. Nem todo espirro é por conta do vírus, né? Nem todo espirro, nem toda tosse. Imagine tossir, então, né? Imagine tossir. Talvez seja até uma pista que alguns possam usar para encontrar lugar para sentar num lugar que não está tudo ocupado. Dá um espirro, todo mundo sai e senta. Por favor, não faça isso, que é errado. Isso é errado. Isso é golpe, né? Agora imagine o leproso. Não era golpe, era real. Eu imagino ele chegando e as pessoas se afastando, talvez olhando para ele com aquele olhar que recrimina. Você já foi objeto de olhar que não fala, mas fala? Aquele olhar que diz muita coisa. Você já foi? Já foi objeto daquele tipo de olhar de julgamento e às vezes até de fuzilamento. Fuzilou com o olhar. Você já ouviu essa expressão? O que é fuzilar com o olhar? É aquele olhar que, se fosse desenho animado, ia ser uma porção de espada, de labareda, né? Imagine aquele homem nessa condição. Mas Jesus vai na contramão. E o que eu quero que você entenda, você que entrou aqui nessa igreja, nessa noite, você que está me ouvindo pela internet, o que eu quero que você entenda é que a lepra simboliza pecado. E o que Jesus fez com este homem é a expressão, é a ilustração real, concreta, extraordinária do grande amor do Senhor Jesus para com o pecador. E eu quero extrair aqui 4 ou 5 verdades desse texto, pensando nesse texto. Mas eu preciso dizer a você que está aqui nos visitando, em primeiro lugar, se você está aqui por mais de 2 vezes, eu não tenho a menor dúvida de que o Espírito Santo já está trabalhando no seu coração. Não tenho a menor dúvida. Alguém me disse assim: pastor, se eu estava pregando um dia lá, eu estava do lado do meu marido, ele disse assim: ó, pastor está falando, você contou minha vida para ele. Como que eu ia saber? Lá na casa da pessoa que ela estava ouvindo a palavra. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo aplicando a mensagem ao coração da pessoa. Então, primeiro, se você veio aqui e esta é a 2ª vez, eu tenho a absoluta certeza de que foi o Espírito Santo que começou a gerar em você um incômodo. Às vezes até a pessoa diz assim: ah, minha mulher, meu marido contou minha vida lá para o pastor.
Ela não contou não, viu? Mas uma coisa eu sei, o Espírito Santo conhece você. E Deus lhe ama tanto. E lhe ama tanto. Então, se você veio aqui pela segunda vez, Deus já está trabalhando no seu coração. Mas eu quero que você saiba que Jesus nos ama tanto, e essa é a segunda verdade que eu quero colocar. Nenhum de nós aqui é melhor do que o outro. Eu sou tão pecador quanto você. Tão pecador quanto você. E eu não quero jamais me esquecer disso. Porque enquanto eu mantiver na minha mente a compreensão, o pensamento de que eu sou tão pecador quanto qualquer pessoa, eu me livro da soberba de olhar os outros de cima para baixo. Compreende? E além disso, eu sou tomado por uma gratidão muito grande. Deus conhece meu coração, sabe das minhas fraquezas, você não sabe. Alguém disse assim, olha, uma coisa é aquilo que a gente acha que é. A outra coisa é aquilo que as pessoas acham que nós somos. E a outra é aquilo que Deus sabe que nós somos. Uma coisa é aquilo que eu acho que eu sou. E o nosso olhar para nós mesmos é sempre um olhar complacente. É um olhar de justificativa. É um olhar de desculpa. Uma coisa é que eu acho que eu sou. Outra coisa é que as pessoas acham que eu sou. E às vezes elas acham que nós somos aquilo que de fato nós não somos. Porque elas só veem um ângulo, aquele ângulo luminoso, que todos nós, de forma natural, apresentamos para a sociedade. Mas o fato real daquilo que nós somos, Deus conhece. Então eu quero que você entenda que assim como Jesus manifestou amor que supera barreiras na vida desse homem, Ele pode manifestar na sua vida também. Primeiro lugar, o amor que supera barreiras pela atenção a um desprezado. Este homem era desprezado, mas quando ele se aproxima de Jesus, ele não era um indigente. Aliás, nenhum de nós é um indigente. Indigente é um indivíduo que não tem identidade, não tem nome. Ele não era um indigente. Então essa é a primeira verdade, o amor que supera barreiras, que levou aquele leproso aos pés de Jesus. Eu fiz referência aqui ao texto de Lucas, quando diz que ele põe o rosto no chão. Jesus para e dá atenção para ele. Você sabia que uma das grandes necessidades que as pessoas têm é de receberem atenção? Eu me lembro, uma ocasião, tive o privilégio de ganhar uma pessoa para Cristo, foi minha ovelha, a batizei, já partiu para o Senhor. Mas sabe como eu ganhei aquela senhora para Cristo? Estava na fila do banco. Eu não vou falar o banco para não fazer propaganda. Eu estava na fila do banco, e eu não sou muito de conversar, eu sou muito reservado. Acho até que nem parece, né? Correto? Eu sou muito reservado, mas ela se voltou, ela estava à minha frente, atrás, não lembro bem. Eu sei que ela começou a conversar, e eu comecei a ouvi-la. E olha, no tempo em que eu estava na fila, até a ser atendida, ela contou a vida toda dela para mim. Eu estranho para ela, ainda mais quando eu disse, eu sou um pastor aqui em Barra do Piraí, convidei para a igreja, aí que ela contou mesmo. Num tempo de fila de 10 minutos ou um pouco mais, ela abriu o coração, contou a sua vida toda, que não ia mal, que ia mal no casamento, que tinha um filho e que o marido não cuidava dela, e ela começou a contar tudo. Na verdade, a fila do banco se constituiu em um gabinete pastoral. Eu a ouvi, falando com amor, a convidei para vir à igreja. Olha, vamos um dia lá fazer a visita. Nada aquele tipo de coisa assim, pegajosa. Tem crente que é pegajoso, que é chato. Verdade.
Aqui em Barra do Piraí não tem não, mas olha, lá em São Paulo, né, é chato. E eu a convidei para vir à igreja, qual não foi a minha grata surpresa? Ela veio. Não demorou muito, ela entregou a vida dela a Jesus. Não demorou muito. Uma luta tremenda, muito grande. Depois ficou doente, partiu para o Senhor, partiu salva. Sabe por quê? Porque alguém deu atenção. Jesus é o amor que rompe barreiras, em primeiro lugar, porque Ele dá atenção para quem não recebe atenção de ninguém. Está aqui o texto. Aproximou-se dele um leproso, fez uma oração, e o verso 41 diz que Jesus se compadeceu dele. É o amor que vence barreira. Ninguém, em sã consciência, daria atenção a um leproso, mas Jesus deu. Compreende? Então você que está aqui nessa noite, você que me ouve em casa, compreenda isso. Jesus é o amor que rompe barreiras. Ele dá atenção, porque Ele conhece o seu e o meu coração. Eu nunca vou me esquecer, você já me ouviu falar daquela senhora que não foi batizada, aceitou a Cristo, não foi batizada porque ela é muito idosa, 92 anos. Estava lá no asilo, lá no Boa Sorte. E eu fazia questão todo mês de visitar aquela senhora. Todo mês, visitá-la. E era muito engraçado, porque tinha todo um protocolo. Quando eu chegava lá, eu tinha que esperar, porque eles anunciavam, o pastor está aí. E ela tinha que se arrumar. Punha talco. Conhece talco? Ainda existe isso? Existe talco? Não, não existe? Bom, punha o talquinho, vinha o paninho na cabeça, e ela vinha se arrastando, com um sorriso extraordinário, de um dentinho só. Aquele dente, eu não sei se era do lado direito ou do lado esquerdo, mas ela vinha, eu ficava ali, dando atenção. Eu percebi até que os outros idosos, e a gente procurava cumprimentar, mas eu percebia que os outros idosos ficavam com um pouquinho de ciúme. Você já me ouviu dizer, quando ela, 92 anos, ainda bem que minha esposa está me vendo mais ciumenta, ela disse assim, irmão Celso, se eu fosse mais nova, eu bem casaria com você. Você sabe o que é isso? Atenção. Você quer ter atenção. Jesus supera o amor, dando atenção para aquele homem. É o amor que supera barreiras. Segundo lugar, Jesus é o amor que supera barreiras pela compaixão. Compaixão. Ele não sentiu pena daquele homem, é diferente. Você sabe o que é compaixão? O texto está dizendo aí no verso 41, Jesus com grande compaixão. Sabe qual é a definição de compaixão? Eu vou citar aqui o que eu vi lá no dicionário. Sentimento de pesar, de tristeza, causado pela tragédia alheia e que desperta a vontade de ajudar. Isso é compaixão. De confortar quem dela padece. Portanto, compaixão não é apenas sentir piedade de alguém, mas é a piedade que se materializa em atitude. Jesus teve compaixão, vendo aquele homem que ninguém queria saber, um homem afastado da sociedade, que ninguém queria ter contato. Ele sentiu compaixão. É essa compaixão que ele sente pelo pecador. Você entendeu que eu falei que lepra é símbolo do pecado? Assim como ele sentiu compaixão deste homem, ele sente de você e de mim. Compaixão está aí. É o amor que supera barreiras pela compaixão. O mundo carece de compaixão. Na verdade,
Eu acredito que é muito difícil, talvez impossível, sem Cristo as pessoas terem real compaixão. Real compaixão. Terceiro lugar, você sabe o que eu aprendo com esse texto? Estão comigo até aqui? Eu aprendo nesse texto que Jesus é o amor que supera barreiras, oferecendo oportunidade. Como assim, pastor? Que oportunidade Jesus deu para aquele homem leproso? O texto diz, no verso 41, que ele estendeu a mão. Estender a mão significa, ou significava para ele, que a história dele ia mudar. Significava que ele foi de um jeito, mas voltaria de outro. Ou, em outras palavras, chegou a sua vez. Agora é para você. Uma das dores de memórias que muitos enfrentam é por causa de uma oportunidade perdida. Por que é que eu falo dor de memória? Memória tem dor? Não. É aquela coisa assim, perdi aquela oportunidade. Puxa vida. E as pessoas dizem, os estudiosos da mente, né? Dizem que não vale a pena você ficar lamentando a oportunidade perdida, porque ela não vai voltar. Pode até chegar outra, mas aquela que perdeu não vai voltar, vai vir outra, pode ser até igual ou até melhor. Para esse homem, Jesus estende a mão e isso representa, agora você tem a oportunidade. Consegue imaginar quando ele estende a mão? Né? Leproso, as pessoas não queriam tocar. Eu imagino que quando Jesus estende a mão, talvez alguém fizesse, arregalasse os olhos. Estendeu a mão. Porque é o amor que supera barreiras. Quarto e penúltimo lugar. Quantos estão comigo até aqui? Está entendendo? O amor que supera barreiras é o amor de Jesus que gera identificação. Ele não só parou, como diz o texto, ele não só sentiu compaixão, ele não só estendeu a mão, mas ele fez algo além. Diz a Bíblia que ele tocou no leproso. Olha para mim. Jesus não poderia ter curado o leproso com uma palavra? Sim ou não? Poderia dizer, fica curado. Há um episódio de uma pessoa que vai a Jesus, uma mulher cirofenícia, e diz, Senhor, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. E Jesus assim, pode voltar, que ela já está curada. Curou à distância. Ele não podia ter curado, dizendo, fica limpo. Eu diria mais, ele não poderia ter curado aquele homem só olhando para ele e assim em mente dizendo, fica limpo agora. Podia ter feito isso. Mas o texto diz que ele tocou no leproso. Fez o que ninguém faria. Sabe por quê? Porque ele sentiu o que ninguém sentia. Jesus se identificou com ele. Ao entrar na história, Jesus se identifica conosco. Ele conhece a sua luta, conhece os seus dramas, os seus conflitos. E eu quero provar isso com a Bíblia. Está em Hebreus capítulo 4 e versículo de número 15. A Bíblia diz assim, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Sumo sacerdote era na hierarquia sacerdotal, tinha os sacerdotes e acima deles um sumo sacerdote, com atribuições específicas. E o autor diz, nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. Então, quando nós nos aproximamos do Senhor Jesus,
nós nos aproximamos de alguém que conhece a nossa dor, conhece os dramas da nossa humanidade, no entanto, sem ter cometido pecado. Ele se identifica, tocou naquele leproso. O que a gente precisa ver aqui? Jesus não apenas dá oportunidades, mas Ele toca para dizer a você e a mim que Ele conhece você. É verdade. Conhece você. Quantos que lutam na sua mente assim, ninguém liga para mim. Ninguém liga para mim. É aquela síndrome, não é? Que Elias viveu, lidando com os profetas de Baal. Senhor, só eu escapei. Ninguém liga para mim. Nós temos uma tendência de olhar para a nossa história e pensamos que somos os últimos da fila dos sofredores. Mas se você olhar para trás, você vai ver que a fila é longa. E aquilo que leva você a reclamar, levaria outro a agradecer. Aquilo que você experimenta, que o leva a murmurar, faria com que o outro que está mais distante, lá atrás na fila, dissesse assim: eu agradeço por aquilo que você está reclamando. E olha uma coisa, hein? Eu creio que há cura na gratidão e há doença na ingratidão. Eu creio que a pessoa murmuradora vai apodrecendo por dentro, a pessoa grata vai sendo curada por dentro. E quantas pessoas que estão apodrecendo? Conhece gente amarga? Só tem motivo só reclama, não é que tem motivo, só reclama. Você conhece? Só reclama. Só vive reclamando. Acorda e reclama da noite, reclama da cama, reclama do chinelo, reclama da água, reclama da pasta de dente, reclama da escova de dente, reclama da roupa, reclama do café, reclama do pão, está duro, está passado, está muito quente, está muito frio. Reclama de tudo, reclama de tudo, reclama de tudo. É um reclamão. Vai apodrecendo por dentro. Agora tem a pessoa que é grata. A pessoa grata inspira. E como é bom lidar com pessoas gratas. Pessoas gratas, como é bom. Está entendendo? Jesus se identifica com esse homem, tocou o leproso, e não há sinal de identidade maior do que esse. Então, amor que supera barreiras, dando atenção ao desprezado, amor de Jesus que supera barreiras pela compaixão, amor de Jesus que supera barreiras pela oportunidade, amor de Jesus que supera barreiras pela identificação. Em último lugar, o amor de Jesus que supera barreiras pela transformação de uma vida. A mensagem religiosa, ela cumpre uma finalidade, entre outras, mudar a vida de uma pessoa. Diferente, por exemplo, de uma ciência qualquer. Você estuda matemática, e aqui nós temos na igreja pessoas formadas em matemática. Você pode estudar matemática, geometria, cálculo 1, cálculo 2, cateto, hipotenusa, não sei mais o que. Você estuda aquilo, em que é que aquilo vai mudar a sua vida, seu coração, afetar seu casamento, sua relação com os filhos. Estuda geografia, história. Você deve estudar, claro, para a carreira que você escolheu. Eu me formei em história, gosto de ler história, estou lendo livros de história, relembrando momentos da história. Eu não sabia, por exemplo, que quando Dom Pedro I saiu do Rio, indo para São Paulo, e havia toda uma conjunção histórica que o levou ao grito do Ipiranga, né?
Ele estava com uma dor de barriga crônica. Eu não sabia disso. Eu não sabia, por exemplo, que aquela pintura de Dom Pedro I, naquele cavalo bonito com a espada levantada, na verdade não foi nada daquilo, ele estava em cima de um burro de carga. Mas o glamour, né? É a narrativa. Percebe? A narrativa. Desde lá a gente percebe a influência da narrativa. Hoje a gente está tendo uma porção de narrativas de momentos da nossa vida. E olha, cuidado com as narrativas. Porque a narrativa de quem conta nem sempre é a narrativa verdadeira. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Mas eu quero voltar para o texto. A mensagem do Evangelho não tem a finalidade primeira de lhe dar conhecimento, mas tem a finalidade primeira de provocar transformação na sua vida. Transformação. É a mensagem do Evangelho que entra, quebra as correntes e faz da pessoa uma nova criatura. Isso é poder do Evangelho. Não é pregador que faz isso. O meu papel é pregar, orar a Deus, pedir: Senhor, não me deixa atrapalhar, não me deixa viajar. É pregar a palavra, porque eu creio que a palavra é poder intrínseco, há poder aqui na palavra. E quando a pessoa ouve, a mensagem entra, e ela se quebranta, e se torna uma nova criatura. É isso que acontece, foi o que aconteceu com esse homem. Diz o texto que Jesus ouviu a oração dele. Ele pediu: Senhor, se quiseres bem pode curar-me. E Jesus diz assim: quero ser limpo. 3 palavras. Sabe o que aconteceu? Verso 42. Tendo ele dito isto, a lepra desapareceu. Você pode dar um glória a Deus, irmão? O outro texto, paralelo, que relata o mesmo episódio, diz que imediatamente ele ficou limpo. Por que a gente prega? Porque eu prego, porque a igreja está reunida pregando agora na internet, e a minha oração desde o início da semana é de que Deus me desse uma palavra que vazasse o seu coração, para mudar a sua vida, para as cadeias caírem, e você venha dizer assim: foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Ah, se eu tivesse feito antes. É assim que acontece. Eu acho que é o pastor Souza Marques, falecido há muito tempo, fundador da Universidade, Faculdade Souza Marques no Rio de Janeiro. Eu não sei se ainda existe a fundação, mas a história dele eu li há muitos anos atrás, interessante. Estava indo para o centro da cidade brincar carnaval e começou a chover. E eu não sei se foi a primeira igreja batista do Rio, que fica lá no centro da cidade. Para fugir da chuva, entrou na igreja, a igreja estava em culto. O Espírito Santo pegou. Não tem explicação. Eu estou pregando aqui, pessoas passam. Pode ser que alguns passam, olhem, zombem, riem, mas fazer o quê? Liberdade que a pessoa tem. Pessoas que estão ouvindo agora pela internet, talvez alguém que pegou assim, achou lá online, foi entrando e sabe, Deus tem a sua maneira de tocar o coração do homem. Mas a mensagem do Evangelho, ela vem para transformar uma vida. E eu quero finalizar dizendo o seguinte, que o Evangelho não vem para fazer a pessoa uma pessoa melhor. Não vem para fazer uma pessoa se tornar alguém melhor. Pastor, você não se enganou não no que está dizendo? Não. O Evangelho vem para fazer a pessoa uma nova criatura. É o mesmo coração, mesma pele, mesmos olhos, cabelo, unha, mas o interior é diferente. Vaza a luz, entra a luz,
E essa luz que entra, transforma a pessoa de dentro para fora. Você sabe por que é que eu me sinto renovado sempre que prego o Evangelho? Porque eu estou lidando com coisa viva. Lidando com dinamite. Lidando com uma palavra poderosa. Que é a espada do Espírito. Algo poderoso. E nessa noite, finalizando este culto, eu não posso fazê-lo sem lhe convidar a provar o amor de Jesus, que vence barreiras. Eu não posso deixar de lhe convidar, você que está me ouvindo aqui nessa noite, você que está me ouvindo em casa nesse momento, eu não posso deixar, eu seria um criminoso, se empregando essa palavra, não lhe desafiasse a entregar sua vida a Cristo. Eu seria um criminoso. Estava lendo um grande avivalista do passado, ele contando a experiência de uma pessoa, bandido, preso muitos anos, condenado à morte. Condenado à morte. Muitos anos atrás. E habitualmente um sacerdote ajudava a fazer aquele trajeto em direção à morte com o condenado, citando textos da Bíblia, de forma fria, indiferente. E ele foi atrás ouvindo aquelas palavras, isso é fato real, ouvindo aquelas palavras, no sacerdote como mecanicamente, citando textos da Bíblia. E ele foi ouvindo. No momento de ser executado, foi dada a ele a oportunidade de dizer algo. Ele disse assim: eu quero dizer uma coisa. Se eu ouvisse o que aquele moço estava falando, de forma fria, mas que tocou meu coração, se eu tivesse ouvido antes, eu correria a nação inteira, bradando a todo pulmão, para que as pessoas conhecessem aquela palavra que aquele homem, de forma fria e mecânica, estava dizendo. A palavra tocou o coração dele. Eu creio que nessa noite a palavra está tocando o coração de alguns aqui. Com certeza. Eu quero lhe convidar a curvar a sua cabeça, você que está aqui. Se você em casa puder pelo menos fechar os seus olhos para que nada lhe distraia. E eu vou fazer uma oração aqui, lhe ajudando, se você deseja entregar a sua vida a Jesus hoje, a experimentar o amor de Jesus que supera barreiras. Se você deseja fazer isso, me acompanhe nesta simples oração, fazendo suas as minhas palavras. Saiba que Jesus ama você. Não há ninguém, nenhuma pessoa que lhe ame tanto quanto o Senhor Jesus. Ninguém. Deus lhe ama de uma forma imensurável. Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Ninguém tem tanto amor assim, de dar o seu filho por um pecador. Deus ama você. Eu quero lhe convidar a entregar sua vida a Jesus. Ore comigo. Eu farei pausadamente e você poderá, se assim o desejar, repetir aí onde estiver, fazendo suas as minhas palavras. Diga assim: Senhor Jesus Cristo, eu ouço a tua palavra nesta noite.
e entendo que preciso de Ti. Creio que o Senhor veio ao mundo para salvar o homem pecador, e eu sou um deles. E nesta hora, humildemente, eu convido o Senhor para entrar no meu coração. Diga ainda comigo, baixinho, aí onde você estiver nesse momento: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Senhor Jesus, eu aceito o Senhor como meu Senhor e como meu Salvador pessoal. Diga ainda: